Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre a formação da placenta, né? Eu resolvi fazer as duas questões em um vídeo só, que acho que pra mim fica mais fácil. Então vamos lá. A formação da placenta, basicamente, ela é que tá ali, a questão tá em a ligação, né? Mas ela é mais uma formação mesmo. Ela ocorre mais ou menos lá pelo 7º dia. Que a gente pode ver que aqui tem as fases do embrião, né? E a gente pode notar que no 7º dia uma região ali do útero, né? Ela recebe o embrião e essa região do epitélio ele começa a se diferenciar, né? Ali na parte do endométrio, o superior posterior do endométrio, especificamente, né? É um local que a partir do início da implantação passa a ser chamado de tecido basal. Porque, né, tem invasão, existe uma invaginação, né? Essa região uterina pelas células teciduais que são formadas, né? O embrião na fase de blastocisto, né, pré-implantado, tem seu trofoblasto modificado para citotrofoblasto, que são células mais ativas, né? E essas células, por sua vez, formam um sincício trofoblasto, que tem característica invasiva devido à produção de enzimas que digerem o tecido endométrio. Então, o tecido endométrio vai ser digerido por essas células. Aí, essas células teciduais, né, nutrem o embrião durante a fase inicial e ativam o sincício trofoblasto. Aí, com o desenvolvimento do sincício trofoblasto, né, formam-se espaços intervilaginosos separados por trabéculos, né, onde se estabelecem as vilosidades placentárias, que basicamente é aqui ainda na figura entre a figura 12 e 18, entre essa figura do dia 12 e o 18 tem existe essa formação, né? Essa formação ela é dividida em 3 etapas, né? Que são as velocidades primárias, secundárias e terciárias, né? São por volta entre o dia 14, né? E a parte até o 3º mês tem essas formações, né? Que são construídas no elemento do córeo. Acho que na outra imagem fica até melhor. Aqui a gente pode ver até melhor que essa região do córeo, ele é o córeo viloso, né? Que nada mais é do que a placenta, que essa parte do útero, ele se tem modificações, aí forma a placenta. Só para falar um pouco melhor, que o córeo, né, ele é formado por trofoblasto inicialmente, posteriormente substituído pelo citotrofoblasto e pelo sincício trofoblasto, depois pelo mesoblasto, extraembrionário e a vasculação elantiodínea, que daí desenvolve dentro da mucosa uterina, formando inicialmente uma placenta difusa, né? Que a gente pode ver, acho que aqui dá pra ver a seta. Aqui a gente pode ver que aqui tem a ligação do embrião. Essa região aqui, ó, toda, ela vai se modificando, e essa região aqui, ó, é a parte do útero, é o epitélio do uterino, né? Ele vai se modificando, e essa modificação, toda essa parte que se modifica, por causa da invaginação do embrião, e vai ocorrendo modificações. Essas modificações vão se transformar, as células vão se modificando, né? E essa modificação cria a placenta, que ela tem ligação direta com o embrião, fornecendo nutrientes, né, para ele. E aí a gente já relaciona com a própria circulação fetal, né? Então aqui já é o 3º slide. A gente pode ver que vamos por partes, né? A circulação fetal ela se inicia com o sangue vindo da placenta. Então aqui acho que minha seta está aqui. Essa parte aqui é a placenta, que é essa parte aqui. Aí
o sangue vem de lá, só para ter um começo, né? Aí ela vai pro feto, né? Pela uma veia umbilical, que é, ó, esse aqui é o cordão umbilical, né? E essa aqui é uma veia umbilical e aqui as artérias umbilicais. Então ela vai pela veia umbilical e o sangue ele é rico em oxigênio no caso, né? Que ele vai pro corpo do feto. E a veia umbilical assim de direção ao fígado depois, né? A veia umbilical, o sangue vem daqui, vai lá pro feto e ele volta, aí ele vem pra cá. Aí aqui ele tá no, aí ele tem uma ligação com o fígado, né? Daí ele se ramifica em duas, né? Que é a veia porta, que é responsável pela nutrição do fígado, né? E o ducto venoso, que é responsável por desviar o sangue que está rico em oxigênio para a cava inferior, né? Que daqui, no caso, é essa aqui. Aí na cava inferior ocorre uma mistura de sangue do ducto venoso com o retorno do sangue hepático, que ainda fica rico em oxigênio, né? Aí essa veia cava inferior segue em direção ao coração, né? Que daí ela vai direto pro átrio direito, que é esse aqui. Vai direto pro átrio direito, que na imagem está pro esquerdo, mas se a gente virar o corpo da pessoa é o direito. Daí vai pro átrio direito, né? E aí faz toda a circulação. Aí eles dentro do coração, né? Aí ele vai pro sangue, faz todo o processo, né? Aí ele vai pro átrio direito, ele faz depois do processo, ele vai pro átrio direito, pelo átrio esquerdo no caso. Aí no coração, na parte direita do coração, ocorre uma chegada de estrutura, a veia cava superior, que traz o sangue proveniente do retorno venoso sistêmico, que a mãe vai ter, né? Ele ele é rico mais em gás carbônico, né? Esse sangue não é desviado, né, pelo forame oval, né, seguindo trajetória normal para o ventrículo direito. Aí o sangue do ventrículo direito segue para a artéria pulmonar, que no caso é aqui, vai para a artéria pulmonar. Aí ele é desviado pelo canal arterial, né, levando o volume de sangue para a aorta. Nesse momento a circulação ocorre numa mistura de sangue arterial com sangue venoso, gerando um sangue mais ou menos misto de oxigênio com gás carbônico, mas um percentual ainda maior de oxigênio. Aí todo um volume bem alto da artéria pulmonar passa para o canal arterial, né? E os outros, o restante, né, são responsáveis pela nutrição do pulmão do feto. Então, digamos assim, os nutrientes eles são compartilhados entre a mãe e o feto, né, por corrente sanguínea. Só que o feto ganha uma porcentagem bem baixa comparado ao total, né? Nutrição do pulmão, no caso, né? Aí o sangue recebido pelo pulmão não sofre a hematose, né? Já que as trocas gasosas ocorrem na placenta da mãe. Aqui no caso, ocorre aqui as trocas gasosas, né? Assim, seguindo o trajeto da circulação, o sangue chega pelo átrio esquerdo, de novo, todo aquele o esquema, né? Esquerdo pelas veias pulmonares, como um sangue desoxigenado. Aí o átrio esquerdo recebe pelo desvio do forame oval um sangue de boa oferta de oxigênio, reduzindo muito pouco a concentração de oxigênio, né? Quando misturado com a chegada de sangue dos pulmões inativos, que aqui já é dentro do feto. Assim o sangue segue para o ventrículo esquerdo, que bombeia para a aorta e leva o sangue para o restante do corpo fetal. Se a gente pensar, o coração do bebê ele tem o mesmo processo, só que a diferença é que o sangue do coração do bebê ele ainda tem o forame, que é aquela ligação, né? Ele ainda está aberto. Por quê? E aqui os pulmões do bebê, do feto, ainda não são inativos. Os pulmões não funcionam enquanto ele não nasce, né? Ele não tem função. Ele só existe, mas não tem a função ainda que ele deve.
Aí o sangue segue para o ventrículo esquerdo, que bombeia para a aorta e leva o sangue para o restante do corpo fetal. Mesma coisa que acontece no corpo humano, né? Praticamente no adulto, né? Aí por fim, o sangue retorna para a placenta via as artérias ilíacas e umbilicais, que no caso são as artérias aqui, ó, tá vendo? As artérias roxas, né? Aí o canal arterial desemboca na aorta, antes do ramo da artéria subclávia esquerda, e os ramos irrigam o membro superior direito. O fígado, coração, cabeça, pescoço, e segue com a saturação de oxigênio de 70%. O restante do corpo recebe o sangue com uma oxigenação menor. Devido a isso, dividimos a circulação fetal, pré-ductal e pós-ductal. Então, mas nada mais é do que a mãe aqui, ela tem todo o processo de circulação. Mas essa circulação, ela começa a se modificar um pouco por causa do bebê. Mas assim, ele não interfere em nada, quase assim, na circulação da mãe. Mas a circulação dele, ela é um pouco modificada em comparação ao adulto, né? Porque ela precisa do sangue bombeado pelo coração e oxigenado pelos pulmões da mãe, né? E aí o sangue ele vai vir, entrar no corpo da criança, fazer todo o processo circulatório lá dentro, não passando pelos pulmões, porque os pulmões ainda ele não é oxigenado pelos pulmões, porque os pulmões não têm captação de oxigênio. Mas passa todo o sistema circulatório da criança é praticamente igual, a diferença que ele tem ainda o forame, que é um espaço que ainda tem as cavidades do coração ainda são conectadas. Aí ele faz todo um processo semelhante do adulto, aí o sangue volta, aí ele vai pro corpo da mãe fazer todo o processo, aí fica nisso. Então, basicamente é isso. Um processo bem semelhante do adulto, só que ele tem uma diferença porque ele ainda é um feto, ele ainda não tem... Algumas partes do corpo dele ainda não estão ativas. E é isso que eu vim falar sobre o corpo, a circulação do feto, circulação sanguínea do feto.